Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e vamos falar sobre um tema importante. Claro, todo tema é importante, mas eu acho que dá para a gente aprofundar bem, porque é uma palavra que tem uma profundidade incrível, na minha opinião, né? Claro. Nós vamos falar hoje sobre comprometimento em todos os sentidos. A gente percebe, a gente vê pessoas comprometidas com aquilo que fazem. O Jorge com certeza ele vai poder colocar bem o que é um comprometimento, e a gente vai discutindo aqui, vai trocando ideias sobre como é que eu posso dizer. Eu percebo assim, eu tenho um senso muito crítico ainda, e me incomoda bastante ver algumas coisas na política, no dia a dia, na condução de uma série de coisas, onde as pessoas não têm o comprometimento necessário. Então, como nós falamos em iniciação, como nós falamos em crescimento interior, espiritual, ou seja, a gente fala bonito pra caramba, né? Mas na prática a gente muitas vezes não segue absolutamente nada do que a gente fala, ou segue parcialmente. E uma das principais que eu vejo pouca gente, pode ser minha forma de criticar, de julgar ainda, né? Se eu estou dizendo isso é porque ainda não tenho entendimento sobre. Então eu acho que tem muita gente que ainda não é comprometida com aquilo que faz. Então acho que é uma palavra mágica, é uma palavra forte, é uma palavra, na minha opinião, imprescindível, né? Em qualquer caminhada, em qualquer atividade, seja no futebol, seja na política, seja no seu dia a dia, seja no relacionamento, seja na sua crença, tudo, você tem que ter o comprometimento. E esse comprometimento que nós vamos tentar dissecá-lo hoje para fazer com que ele pelo menos fique inteligível. O que é compromisso, o que é entendimento, o que é comprometimento, e a gente vai levando assim. E aí, tudo bem, Jorge? Joia? Tudo bom. Então, tudo 100%. Então, você vem da convenção da SBE, né? Então, foi de fevereiro até 2 de março eu fiquei lá. Então, eu não tenho tido oportunidade de ir lá, né? Apesar de que eu não gosto muito de muito aglomerado, né? Eu prefiro ir mais nas vezes que eu estive em São Lourenço, que não, 5, 6 vezes por aí, não tinha ninguém. Digamos, eu fui numa convenção, que eu não me recordo que ano que era, 2014, não sei, ou talvez até antes do infarto, não sei, não lembro. Mas é gostoso você pegar aquilo lá sozinho, né? Você poder olhar o Moreb. Nunca tive acesso ao Moreb, mas só de olhar já tá bom. O próprio templo, o próprio local, Vila Helena. Então é um lugar muito gostoso, principalmente quando não tem ninguém, né? Está você e aquela egrégora, aquela energia. Claro que a confraternização faz parte, né? É porque é como se processa a metástase avatárica, ou o processo tulquístico, né, que é de 1 para N, né? Então, vamos supor que você tenha que aprender sobre a rotina de 500 cidades no Brasil, para que daí você consiga então construir uma visão, e aí a partir dessa visão construída, você propor um modelo que beneficie a todas, né? Daí você tem uma alternativa, que é você ir em cada uma dessas cidades, uma de cada vez, né? E aí ao longo, e vamos supor que você vai, fique um dia em cada uma e mais um dia de deslocamento, 500 vezes 2 dias, 1000 dias, mais ou menos 3 anos. Ao final de 3 anos, então, você conhecendo o que acontece em cada uma dessas cidades, você senta e vai tentar estabelecer o que seria um plano comum para todas. Sim. Só que como já se passaram 1000 dias, a realidade na cidade 1 já está diferente. Então significa o seguinte: você nunca vai ter uma visão total dessas 500 cidades. A outra alternativa é, ao invés de você ir, então você, através de outra pessoa,
assim, na qual você confie, com a qual você se identifique, naquela onde você consiga vibrar da mesma maneira, essa pessoa vai nesse local por você. E assim que faz o mestre, faz o iniciador, né? Então ele tenta fazer com que o discípulo se iguale, seja um reflexo dele. Depois, onde o discípulo vai, na verdade, o mestre está ali. Ele é olhos do mestre, ele é alma do mestre. Então, você vai e delega para 500 pessoas. Essas 500 pessoas, então, vivem nas suas cidades durante um tempo. Em determinado dia do ano, a gente combina, olha, vamos nos reunir. Daí, essas 500 impressões voltam e são colocadas à mesa. Então, você consegue fazer ou ter essa visão geral de uma maneira bem mais simples, porque são N pessoas trabalhando. No caso de uma convenção, o que acontece é isso. São milhares de indivíduos nos locais mais distintos do mundo e do Brasil que vêm para um determinado local em determinada época para trocar um aprendizado, mas daí não é um aprendizado acadêmico, não é iniciação acadêmica, não é um estudo de um livro ou do que seja, mas para trocar impressão, sim, do que eu sou, do que eu vi, do que eu penso, de como eu estou, e junta todo mundo. Então é como se todos naquele período soubessem, mesmo que ele não compreenda a maneira como ele sabe, exatamente o que se passa em cada um dos locais aonde vive a outra parte dele. Então, sob esse aspecto, uma convenção ela é inigualável em termos de iniciação, de congraçamento e de trabalho pelo que se propõe a fazer, que é a obra que tem por fim o quê? Colocar a humanidade de volta nos eixos. Então, nesse aspecto, é insubstituível. É interessante, isso é. Fora o próprio, o próprio congraçamento, né? O congraçamento em si é iniciação, né? Que você vai, você cumprimenta, você abraça, você sorri, você conversa, troca uma ideia. E em tá havendo aquela troca, né, de impressões e de vitalidade e uma troca astral, você está fazendo o seu de vasocomunicação. Então você está recebendo tudo que aquela pessoa recebeu naquela cidade e você dá de volta tudo que você tenha da tua cidade ou do teu mundo para compartilhar. Então cada um volta para o seu local de origem sendo ele e mais os 499 outros eles que se reuniram naquele local. É assim que funciona a iniciação, assim que o mestre funciona, né? Então o professor vem dar um conhecimento, ele passa para os discípulos no mundo inteiro, cada discípulo aprende e passa novamente para o iniciador, não fisicamente, porque o iniciador fisicamente não está na superfície mais, mas passa para a alma do iniciador que nele ainda existe. Esse é o princípio, é o princípio da arca, né? A arca da aliança, a arca do segredo, a arca do conhecimento, aquele local onde fica guardado o âmago da pureza. É como se fosse um local onde, assim, como se a alma do mestre estivesse na arca. E aí o mestre pega uma arca dessa e coloca no coração de cada discípulo. E diz, ó, vai. Né? E o discípulo então vai andar pelo inferno, pelos infernos, né? Que são os mundos ou as vidas de cada um, trazendo em si, né, o que ele tem de melhor, que é a própria alma do mestre, repartida em N na arca, que representa o comprometimento dele com o princípio. Esse é o princípio do comprometimento. Então, e onde entra o fato de você participar de uma convenção, digamos assim, de uma reunião desse tipo, é reforçar o comprometimento, é mostrar o comprometimento. Como é que é o comprometimento dentro de uma convenção? Como é que ele é colocado? Como é que se vê isso aí? Não há esse aspecto, porque primeiro o compromisso, né, comprometimento, compromisso, do compromissos em latim, compromissos era aquilo que ficava estabelecido de ser realizado na presença de um magistrado. Então era alguma coisa imposta, né? Não era alguma coisa do qual você fazia de vontade própria. E tanto é que o compromisso hoje ele tem um aspecto de legalidade, né? Você vai firmar um compromisso. E hoje o compromisso
ele está, o compromisso verbal ele está de tal maneira desacreditado, ou há uma lacuna tão grande na compreensão do que seja compromisso, que você tem que assinar compromisso e ir no cartório para que alguém diga... Antes era o fio do bigode, antigamente, era a palavra, né? A palavra era o compromisso. Isso era o compromisso, né? Hoje você assina e leva no cartório para que daí... Alguém der fé pública naquilo lá para poder ter validade. Isso aqui está reconhecido pela justiça. Não, não existe justiça. Existe um dos poderes que mantém a instituição república, que se chama judiciário. Judiciário é uma coisa, justiça é outra coisa. Sem dúvida. O judiciário só aplica as leis feitas pelo próprio homem, na maior parte das vezes em benefício próprio. Não tem nada a ver com a justiça. Mas então hoje compromisso, quando você firma, alguém tem que botar um carimbo e dizer assim, olha, você disse isso, então você vai ter que cumprir. Então é tudo errado. Isso não é compromisso, né? E também não é comprometimento. O compromisso é quando você tem uma ligação com um objetivo, uma causa que em você faz reflexo. E aí você trabalha por aquela causa porque você passa a ser quase idêntico à própria causa. A grande dificuldade que nós temos hoje, na humanidade de maneira geral hoje, primeiro é o não estabelecimento de compromissos reais, né? Que seria definir quais os meus objetivos de vida, com o que estou compromissado. Assim, estou compromissado com trabalhar para um mundo melhor, estou compromissado em fazer a paz, compromissos reais para com a humanidade. Hoje o que acontece é que cada um estabelece um compromisso geralmente ligado aos seus próprios desejos. Então se substitui a palavra compromisso pela palavra desejo. Então o meu compromisso, o meu desejo, a minha aspiração é daqui a 2 anos trocar de carro, né? Não é compromisso, não é aspiração, não é vontade, é desejo instintivo. Então, desculpa que vai esfriando, vai... que tá quente aí. E eu vim com a camisa de neve, né? Hoje eu vim precavido, né? Que é isso? Então, assim, o que falta além de compreender o que seja um compromisso, é definir com o que eu estabeleço o compromisso. Então eu poderia estabelecer um compromisso com qualquer quantidade ou qualidade de coisas baseada na área do instinto, e isso são só os desejos, e infelizmente é o que norteia o dia a dia da maior parte das pessoas, né? Não que elas sejam incapazes, mas é uma opção, né? Dar o controle da vida para os instintos. Você pode estabelecer como compromisso alguma coisa baseada na racionalidade. Então, você está falando de compromisso, mas tem uma diferença entre compromisso e comprometimento, né? É a mesma coisa. Não é bem a mesma... O compromisso e o comprometimento eles são derivados, né? Mas é você estabelecer uma ligação com alguma coisa para se dedicar a. Isso é um comprometimento, né? O compromisso é estabelecer uma ligação com alguma coisa para me dedicar a. Só que dedicar a é cumprir aquilo que eu prometi, ou honrar o que eu prometi. É que seria geralmente pagar, o compromisso de pagamento, essas coisas assim, né? Então, eu posso ter o compromisso ou o comprometimento com alguma coisa que tem a ver com a parte da razoabilidade, né? Que seja um intermédio, ou eu posso ter o compromisso ou comprometimento com alguma coisa que seja ligado a auto-emoção, ou a auto-vontade, ou a supra-vontade, supra-emoção, ou supra-inteligência, que é aquele tipo de coisa que daí então mais se aproximaria do que é realmente um compromisso real. Porque por trás do que seja estabelecer um compromisso, por trás do que seja estabelecer um comprometimento, o âmago, né, desse processo, humanamente, ou no nosso idioma, se chama entusiasmo, que é aquela força que me move a que eu trabalhe em função daquilo com o qual eu esteja comprometido, né? E o entusiasmo, e em grego, eu não sei se é entusiasmos, é a presença de Deus no homem, é a presença da divindade no homem. Então, o que de mais superior pode existir no ser humano exteriorizado em forma de emoção é o entusiasmo.
uma parte do entusiasmo, uma derivada dessa suprema emoção, pode se chamar de fraternidade ou de amor fraterno, o que seja. Quando ela se volta para o aspecto humano, para o aspecto realizador, então é um entusiasmo assim. E a gente falou algumas vezes, o que me move. Por que eu faço isso? Que é o âmago, é a alma do comprometimento. Então, o comprometimento, primeiro tem que verificar bem com o que eu elegi como causa com a qual eu vou ficar comprometido. Porque você pode eleger uma causa... Porque eu vejo a própria palavra assim que ela me soa, comprometer. Comprometer seria como promessa. Promessa. O compromisso, ele não é uma promessa. Eu vou encontrar com o Jorge, é um compromisso. Vou tomar café com o Jorge. Agora, eu me comprometi com o Jorge, eu assumi alguma coisa como para estar com o Jorge. Ele é diferente. Sim, mas é que o âmago etimológico é o mesmo. Então, quando você faz um compromisso de compra e venda, um compromisso de honrar alguma coisa, é exatamente como o comprometimento. Sim. Então, o âmago dos dois é o compromisso, né? Na verdade, vem do prometer, né? Prometer, com certeza. É a mesma coisa. Os dois são promessas, né? A forma que eu aplico aqui pode parecer diferente, mas o âmago é a mesma coisa, né? O que define o valor ou a estirpe do comprometimento de uma pessoa, primeiro, então, é o quanto ele se compromete, é como ele vai usar aquilo que nele existe. Mas daí, acima do quanto ele se compromete, qual é a causa com a qual ele se comprometeu? Que eu posso me comprometer com uma causa, e geralmente, assim, as causas com as quais eu me comprometo, os objetivos que eu traço, geralmente são particulares, né? São com certeza. Individualistas. Às vezes você nem sabe por quê, né? Não, e eu vi esses dias, eu não gosto muito de ver TV, especificamente uma, Sim, abominável. Eu não... essa especificamente é uma desconstrutora da nação. Com certeza. Mas eu vi uma propaganda, e eu não entendi o contexto, mas me chamou a atenção do que está sendo falado, dizendo que aí tem determinada audiência, e que daí a audiência são 100 milhões de uns. É a expressão mais explícita de desagregação e de premiação do individualismo que eu já vi veiculada em um meio de comunicação. E é aplicada ao país, ao Brasil, aos brasileiros. Então nós não somos 100 milhões de uns. Porque daí, se somos 100 milhões de unidades, não é nação, não é país. Perfeito. São 100 milhões de indivíduos, cada um cuidando do seu próprio quintal. Isso. E ligando a mínima para o outro. E é por isso que o país não é uma nação. Isso é um descomprometimento. Isso é um descompromisso. Isso é uma desconstrução. E na verdade não. Então, o verdadeiro compromisso vai depender da causa com a qual eu esteja entrelaçado. Porque a força para realizar um compromisso eu tenho. Né? Você assume, você se compromete. Né? De realizar alguma coisa, aí fica um comprometimento ou um compromisso de realizar. A força todo mundo tem. Aí pode ser a força instintiva, pode ser a força consciente, pode ser uma auto-força, né? Ou pode ser o entusiasmo divino de última escala, não interessa o que seja, um poder de transformação, transformador do universo inteiro. A força cada um tem, independente de qual seja, né? Da força elemental mais grosseira, né? A força consciente mais sublime, todo mundo tem. A questão é onde eu aplico. Né, assim, que tipo de coisa eu vou? Se eu vou aplicar só para resolver meus próprios desejos, melhor não. Se eu vou aplicar para com os outros, aí então sim, eu passo a ter a possibilidade de escolher adequadamente qual é a causa com a qual eu estou comprometido. Porque mais importante do que o comprometimento, mais importante do que a intensidade da honra que eu aplique no cumprimento desse comprometimento, é a causa na qual isso tudo vai ser aplicado. E aí é que então a gente chega na situação que a gente está hoje, onde há um descompromisso, um descomprometimento com todo o meio que nos cerca, com a nação, com o país,
com o outro. Assim, a palavra ética, a palavra honra... Você está falando as palavras perfeitas, honra, ética, exatamente isso. Isso hoje, infelizmente, né, infelizmente, se não tiver escrito, não vale. Se não está no contrato, não vale. Né? Como você falou agora um pouquinho, a questão do que antes de falar fio de bigode, né? Então, isso tudo hoje praticamente é desconhecido. Né? Desconhecido porque a gente vive num processo de convulsão, de descompromisso, de descomprometimento, de desconhecimento, de ignorância, de individualismo, né? Ou de personalismo, de tal forma intenso que não há mais a conexão com o outro. Por isso que eu falei de início da importância de você encontrar os teus outros eus, né? E você trocar impressões, ou trocar palavra, ou abraço, ou sorriso, ou o que seja, durante determinado tempo, para você fazer assim, uma equalização de alma que vive distantes, na tentativa de estabelecer um liame voltado para uma causa única, para que haja a possibilidade dessa causa vir a ter corpo material ou vir a se realizar. Por quê? Porque o que falta hoje é isso, ninguém está ligado nas mesmas coisas, cada um cuida de si mesmo. Incrível, mas aí que foi bom você chegar nisso, porque eu nunca tive, eu vou fazer 67 anos, nunca tive tanta dificuldade. Tá certo que minha cabeça hoje é diferente, não é a cabeça de ontem. Ainda bem, né, Grego? Então, mas nunca tive tanta dificuldade de conseguir manter uma conversa com alguém, de achar uma pessoa que eu possa trocar ideias desse tipo que nós estamos trocando aqui em 1 hora de programa de vida inteligente. Aqui está focado, me lembro sempre, e vou continuar citando sempre o nosso querido amigo e irmão Alvin, porque ele só falava disso. Então era um porto seguro, você podia sentar na mesa com ele, que você sabia que você ia só 100% de coisa boa. Às vezes a gente ia viajar, a gente ia muito para São Lourenço de carro, né? Sim. E daqui até lá de carro é uma puxada, Nossa, né? imagina só. E a gente conversava assim, e o assunto como a gente conversa aqui tá. Daí ele parava assim, e dizia assim, isso que é conversar, né, Jorge? Assim, não, isso daí vale a pena verbalizar. Perfeitamente, então. Porque hoje mas não dá para culpar as pessoas. Não, não estamos culpando ninguém. Não, é que o mundo... A escolha é minha, não é? É porque o mundo, de maneira geral, ele cobra tanto das pessoas, a vida, da forma como está colocada hoje, assim, uma vida completamente sem sentido, ela cobra tanto das pessoas que as pessoas têm que ficar correndo o tempo inteiro para pensar que estão vivos. E, na verdade, não, quanto mais correm, né, menos vivas elas estão, porque menos tempo dá para aproveitar o que é a vida real, né? Mas aí é muito bom falar isso, porque é exatamente o nosso tema de hoje, comprometimento. Antes você vê, as pessoas, gente que morria por um comprometimento. Eu me comprometi com a causa e vou, não interessa se está caindo a pedra, se aqui eu comprometi a ficar aqui, não me mover desse lugar, a pedra vai cair em cima, vai me amassar, porque o meu compromisso era com isso. Hoje as pessoas... Mas é por isso que daí, assim, isso é uma premissa, né? Você tem que ter muito cuidado de como você empenha a palavra, porque uma vez empenhada... Perfeitamente. Eu penso assim, mas nem que o inferno esfrie. Mas aí você falou das palavras mágicas, antes você tem que ter honra, você tem que ter ética para você poder assumir o comprometimento que você fez. Mas é que hoje, só desculpa interromper, é que hoje a gente vive um mundo que parece que assim, é preciso você ter honra. Não, é só preciso você não ter desonra. É preciso você ter ética. Não, é só preciso você não ser não ético. É preciso você ter coragem. Mas em qualquer situação você tem que ser assim. É preciso só você não ser covarde, né? Você tem em qualquer situação. Você ser nacionalista. Não, é preciso só você não ser traidor. Entende? Então é que a gente vive no mundo da negação. A gente fica buscando aquilo que na verdade é o mundo real. A gente busca a paz, quando na verdade a paz ela é perene. A gente que então cria guerra temporariamente, isso se aplica a tudo. Sim. Inclusive a questão a gente está falando da ética, da honra, essas coisas assim, que quando fala assim, não, a gente aponta, ou a pessoa fala assim, não, eu sou honrado, como se fosse uma qualidade. Mas não é qualidade. Não, claro que não. Não, claro, aquele sujeito ele tem ética. Grande coisa. Uma obrigação. Não, isso assim... isso como se fosse alguma coisa. Aí eu sou honesto, Quem é honesto não precisa dizer que é honesto.
Não, e ele falou isso porque ele desconhece, ele conhece o que seja desonestidade, que é complexo, claro. né? Então, esses são atributos inerentes ao indivíduo, né? Ao indivíduo que, tomando variantes em sua própria vida, começa a viver em opções mais complexas. A desonestidade, a não ética, a não coragem, que é a covardia, e essas negações todas, passam a turvar, né, o ambiente de alma. Aí o foco da consciência, que deveria ser, assim, a superinteligência, a superemoção, passa a ser a emoção instintiva ou a inteligência instintiva, e a partir daí, então, a escolha da causa a qual eu vou me dedicar, ela tem que acontecer naquele mundo onde eu existo. Se eu estou vivendo no mundo do instinto, todas as causas com as quais eu vou me comprometer são aquelas que vivem no mundo do instinto. Por quê? Porque de baixo eu não consigo enxergar para cima. Percebe? Aí, se todos vivessem, pelo menos razoavelmente, ou se todos vivessem intuitivamente, alta emoção, supremoção, superinteligência, supravontade, qualquer causa escolhida por uma classe de seres dessa categoria seria tão nobre quanto. Por quê? Porque naquele mundo não existe nada instintivo. Vê? É que assim, para eu dar um tapa na orelha do capeta, obrigatoriamente eu tenho que descer no inferno. Por quê? Porque ele não vai chegar onde eu esteja. Sem dúvida. E aí, é por isso que daí a gente vive num mundo onde às vezes palavras como ética, honra, patriotismo, coisa assim, soa como engraçado ou é motivo de brincadeira, de chacota, né? Porque a gente vive no mundo da negação. É errado? Não, porque sim, nós estamos no final de ciclo, né? E é natural então que toda essa lama que existia no fundo desse rio, ela fosse chacoalhada para vir à tona, porque é o processo final de filtragem. Agora, para se adaptar nesse mundo estranho, nessa água revolta, tem que ter couro grosso. E o principal, tem que se comprometer com coisas as quais estejam não mais no mundo que a gente vê, mas que estejam naquela arca que está dentro de cada um de nós, que é o mestre, que é onde está a coisa mais pura. Então, independente de quão turvo seja a água onde eu estou caminhando, né, o meu comprometimento é com o quê? Com aquilo que existe no meu âmago. Daí aqui existe ética, existe paz, existe respeito. Então, você sabe que vai atravessar tantas vezes quanto for necessário o Mar Vermelho, sem jamais molhar os pés. Né? Vai flutuando ali em cima. Faz parte. Então, mas hoje você vê, por que está... Eu quero saber o seguinte, fala-se muito em aquelas coisas de nova era, queda de máscaras, lobo em pele de cordeiro, tudo isso aqui. Parece, você, de muitos anos para cá, realmente parece que as pessoas estão se revelando como verdadeiramente são. Não sei que mágica que é essa, não importa, não vou entrar em elucubração nenhuma. Então as pessoas estão se revelando. E é nessa revelação, né, que elas estão... Ocultar duas vezes. Perfeitamente. Percebe-se que aquele comprometimento, vamos dizer que é o tema do nosso programa hoje, não era tão firme assim como parecia ser. Então, em todos os aspectos, como eu abordei no começo, né? Na família, no relacionamento, no trabalho, na obrigação, no ideal, na honra, na ética, tudo isso aqui. Então, a que se deve isso aqui? O que se deve a fragilidade, a palavra correta, a fragilidade desse comprometimento, ou esse comprometimento? Eu tenho uma grande dificuldade aqui, Eustáquio vai estar falando agora, porque eu vivo aqui o dia inteiro, né? Isso aqui é o que eu faço, o que eu gosto, eu estou comprometido com isso até na quinta raiz, daqui para baixo e de lá para cima, não interessa, então estou aqui. Então, como ainda não tenho entendimento, falei ainda, né? Então me incomodo muito, porque eu vejo uma série de coisas, eu dependo de uma série de coisas, dependo de outras pessoas, dependo de alguns acontecimentos e tal, e eu vejo que não existe a mesma coisa que, o mesmo foco que eu tenho naquilo que eu faço, não existe, então é pior, né, porque o problema é meu, não é das outras pessoas. Grego, mas é uma coisa que é assim, olha, Grego. Por que as pessoas estão assim? É assim, ó, quanto mais justa é a tua causa, quanto mais profundo é o teu comprometimento,
mais você tem que estar preparado para que ninguém ligue a mínima. E ninguém liga a mínima? Então, e quem não tem que ligar a mínima sou eu. Não, você tem que ligar, porque não, você tá comprometido, como se fala assim, até a última Exatamente, raiz, é isso aí. com uma causa nobilíssima. Que ninguém me pediu. Não. Ninguém me pediu nada, eu faço Grego, por prazer. o caminho da iniciação, o caminho de trabalhar pela lei, o caminho de trabalhar pelos outros, ele é absolutamente solitário, não importa. Com toda importa, certeza, isso eu sei. E aí tem que se acostumar assim. Então, conforme eu disse agora, quanto mais nobre é a causa, quanto mais profundo é o teu comprometimento, mais você tem que estar preparado para que ninguém ligue a mínima para você. Por quê? Porque ninguém liga, porque você está com um comprometimento profundo com uma causa nobre, você está sozinho. Porque se todos estivessem comprometidos profundamente com uma causa nobre, aquela causa nobre já seria realizada e aí nós estaríamos em outra causa. É como ficar abrindo picada. Entende? Então, o que acontece é assim, vamos fazer uma analogia assim, estamos precisando de água, estamos num terreno árido. Hoje a humanidade vive num terreno árido. Tá. Né? Árido de valores. Isso. Né? Árido de valores reais, né? Não os valores irreais maia, né? Daí então, cada um pega uma pá e começa a cavar. Primeiro cada um anda com a sua forquilha. Isso, procurando ver se lá. Onde é que ela verga, aí vai vergar num lugar só, porque... E aí é que está a questão da verdade, porque assim, por mais colorida que seja a mentira, toda ela é negação de uma verdade só. Então a verdade está ali quieta, é a água. Cada um está transitando em cima com as suas próprias cores e mentiras. O problema é de cada um. Não, agora eu vou tentar procurar água. Olha, acho que está aqui. Cada um pega a sua pá e começa a cavar. Né? Ninguém quer saber que é o mesmo poço. Cada um quer cavar para si. E é impossível porque vai desmoronar para todo mundo. Morre todo mundo. Aí então se chega num consenso temporário e começa a se cavar um poço único. Só que cada um cavando num ritmo. Não funciona por quê? Porque um está muito embaixo, outro está em cima. Desabou, matou quem está mais na frente. Tem que esperar o outro. Não deu. Vamos chegar a um outro consenso. Vamos cavar todo mundo junto. Estamos cavando. Né? Aí, a todo instante, alguém grita. E chegamos no fundo do poço, não tem como piorar. Mas você acredita. Diz, não chegamos no fundo do poço porque cavando. Não tem água. Né? Continua cavando. Aí alguns vão desistir. É o que tem que fazer. Você tem que ir cavar no lugar onde aquele miserável deixou de cavar. Né? E aí então vai descendo. Chegou num ponto. Né? Aí todo mundo desiste cansado porque assim, não tem mais água. Abandona a causa. Mas você não abandona a causa. Porque você sabe que ali tem água. E você se preocupa porque, primeiro, aqueles caras que estão ali, todos vão morrer de sede. Segundo, não tem como voltar, porque o buraco está muito profundo. Isso é boa comparação. Não, e aí tem uns malucos no em volta, né, que daí por conta própria, não, eu acho que em vez de a gente cavar para baixo, que não tem mais água, eu vou cavar para o lado para fugir. Daí ele vai cavar para o lado, vai desmoronar, vai matar ele e todo mundo. Sim. Então chega um ponto em que aí a humanidade está tão convulsionada que tem que fazer acordo mesmo com o maluco, mesmo com quem é ignorante no sentido de desconhecer, mesmo com aquele que nele, no âmago dele, só tem o individualismo porque através do exemplo mínimo de pacificidade que ele tem aqui conviver, ele vai mudar. E às vezes ele vai aprender, quando ele vê que está ameaçado, o único valor que ele preza é a própria vida. Não, então para eu não morrer, eu não ligo a mínima para esse tal de grego, mas eu vou continuar cavando mais um pouquinho, porque se eu cavar para o lado eu morro. Se eu parar eu morro. Se eu subir, eu morro de sede. De qualquer maneira, nós vamos morrer. Qual é que é a única alternativa? Cavar. E o que tem de positivo é o seguinte, o único lugar onde existe água é no fundo do poço. Então verdade. O pessoal fala assim, lógico, o pessoal fala assim, mas o Brasil está no fundo do poço. Ótimo, ainda bem que conseguimos chegar aqui. Por quê? Tá perto porque da daqui água. Ou morre todo mundo, ou dá água. Aí fala assim, mas vai dar água? E aí a gente vai se afogar. Não, porque a água é a única maneira de chegar lá em cima. Por quê? Porque a água vai fazer água no poço, né? E aí
Não são todos que sabem nadar. Alguns sabem, você vai se abraçar e quem sabe, que é quem tem a nobre causa, e aí então isso vai permitir que você chegue na superfície. Mas para que você consiga chegar na superfície, você tem que fazer o que primeiro? Largar a ferramenta. Então você tem que desarmar o espírito, quando eu falo que na verdade é desarmar a alma, deixar de ser violento, deixar de ser um odiador profissional, deixar de se preocupar só com você e assumir uma causa única, pelo menos uma vez na vida, que seja o que vamos nos salvar todos. Quando chegar na superfície a gente começa a brigar de novo. A esperança da lei é que a perspectiva da morte, a necessidade de trabalhar em conjunto pelo menos por um tempo, o fato de ter sido salvo do afogamento por alguém, faça com que quando você chegar na superfície e botar os pés na terra de novo e tendo água, você tenha mudado um pouco. Alguns vão mudar, outros não. Esses que não mudaram vão brigar um monte, vão ser expulsos e vão procurar de novo no terreno árido uma outra terra seca e vão passar pelo mesmo processo. E assim a lei vai funcionando, fazendo com que aos poucos, um de cada vez, roque dia, cada alma, se avance para que daí todos compreendam a necessidade de se comprometer com uma causa realmente nobre, e essa causa realmente nobre não é minha, é de todos. E com essa causa, paz, felicidade, harmonia, justiça, não judiciário, né? Ou criar um mundo digno de seres humanos viverem como humanos, não um mundo onde seres humanos vivem, se comportam e predam como se... Não dá nem para dizer como se fossem animais, porque animal não faz isso, né? Como se fossem amanados, seres sem mente, que é o que a gente vê hoje, né? Uma pessoa... Como comprometer-se? Como uma pessoa se compromete, digamos assim? É importante o ser humano estar comprometido com alguma coisa? Muito, Grego, muito, sim. Nem que seja se comprometer com a causa errada, pelo menos você vai aprender errando. Você não pode ficar na inércia, né? Assim, usando a tua vida para criticar as ações dos outros, tanto positivas quanto negativas, né? Agora, com qual causa eu posso me comprometer? Aí, como eu falei agora há pouquinho, assim, o mundo, não o mundo onde a gente pisa, mas o mundo de maneira geral, que dá para chamar de mundo onde a gente pisa e mais o universo visível, ele existe em camadas, em círculos concêntricos, né? E a gente só consegue enxergar, a gente pensa que enxerga reto, mas a gente enxerga em curva dentro do próprio mundo. Cada um só enxerga até Dharma Meru, até onde a vista alcança do meu próprio mundo, como se fosse assim, Como você está olhando para o horizonte? Aquelas balinhas antigas, assim, balinha de doce que ela é cortada assim, e daí tem vários círculos coloridos, isso, sabe? Isso, aquela balinha? sim. O mundo é isso. Tá. Né? Cada círculo colorido é um mundo independente, não interpenetrável, né? E que fisicamente, atomicamente, existem barreiras de espírulas que separam um mundo do outro. É por isso que o mundo físico se separa do astral, do vital. É por isso que o mundo astral se separa do mental concreto. Mental concreto, ele, na verdade, deveria estar misturado com o abstrato, mas não está. Ele está separado a partir da quarta camada. Então, assim que funciona o mundo. Então, aí dentro do astral, por exemplo, então são N mundos também circulares, né? Aí cada um vive aonde? Naquele mundo que esteja de acordo com o peso da minha alma. Então, se a minha alma ela tem peso 5 e eu tenho, vamos supor, de 1 a 49 mundos dentro do astral, eu vou estar levitando na altura do plano 5, por exemplo, né? Uma maneira de falar. É assim, mas com outras palavras, né? Tá. Então, como se fosse assim, ó, vou fazer um outro... tem um pé de morango, um pé de limão, um pé de laranja, um pé de manga e um coqueiro. E eu aprendi a levitar, só que não totalmente. Disse, opa, vou pegar uma fruta no pé. Qual é a planta que eu consigo pegar? Só aquela até onde eu consigo levitar. Disse, puxa, mas eu estou só na altura do pé de limão. Mas eu queria pegar uma manga. Não alcança. Então vai um limão mesmo. Não consigo levitar nada porque minha barriga arrasta no chão. Vou ter que pegar um morango. E o coco? Vamos voltar para o solo. Vamos raciocinar. Vamos acalmar o espírito.
vamos aprender e um dia eu levito a ponto de pegar o coco do coqueiro e tomar a água que eu preciso. Então, o que eu consigo pegar é só aquilo que existe no meu mundo. Qual é a meta que eu vou me comprometer? Qual é aquilo que vai fazer com que o meu âmago se mova? Aquilo que eu enxergo. E o comprometimento pode se dar a qualquer instante da vida, né? A qualquer instante da vida, em qualquer direção. Qualquer eu posso direção, escolher um exatamente. caminho completamente errado e quebrar completamente a cara N vezes, né? Ou eu posso, depois de aprender, eu olhar, né, para cima e tentar fazer aquilo que está em cima, o meu compromisso. Só que daí eu não posso simplesmente assim, olhar para o plano do coqueiro e falar assim, não, eu desejo aquele coco porque eu nem sei que existe aquele negócio. Antes que ele exista, eu tenho que ter aprendido que existe alguma coisa chamada coqueiro, que o coqueiro tem determinada altura e que lá existe um treco pendurado chamado coco e que dentro do coco tem água e que a água é boa porque tem sais minerais e então, então eu gostaria de tomar essa água. Então, como eu tenho uma base de conhecimento, eu posso estabelecer uma meta superior. Perfeitamente. Isso é iniciação. Muito isso bem é iniciação. E aí, então, uma vez estabelecida a meta superior, aí eu começo a trabalhar em função da meta superior, né? Aí meus olhos já não estão mais nesse mundo, porque esse mundo que eu pensava que estava antes, ele já não é mais onde eu estou, porque na minha alma já tem parte do coqueiro. Daí, então, quando eu for pensar no limoeiro, eu já estou aqui e eu já não olho mais o limoeiro na reta dos olhos. Eu olho para baixo e digo assim, puxa vida, o meu amigo está tentando pegar o limão, vou dar uma ajuda para ele. Disse, ô meu amigo, olha, ao invés de você pegar o limão, tem um treco chamado coco, porque a água é boa, tal. Aí o cara fala assim, isso é besteira, não estou afim, deixa, eu vou ficar aqui. Tudo bem, a hora que você quiser, fala aí. Isso é iniciação. É assim que se estabelece comprometimento, assim que se define meta de vida, assim que se define as causas às quais a gente dedica a vida. Tá, e como comprometimento e iniciação, agora vamos lá para o cerne da questão. Muita gente entra no caminho, né, do caminho da iniciação, né, que é o livro do professor, né, verdadeiro caminho da iniciação, se compromete com aquilo lá, de trilhar aquele caminho, e fatores que nós já abordamos aqui hoje no programa fazem com que a pessoa esmoreça. Então, como fortalecer, a palavra mágica de novo, como fortalecer o comprometimento dentro da senda da iniciação? Já que o caminho que todos nós buscamos aí, né, resolver os mistérios, entender os mistérios, como se comprometer de verdade, ou então, se a gente se descompromete por N motivos, como reassumir, voltar novamente ao caminho da iniciação, digamos assim. Talvez, sim, de todas as perguntas que você já me fez nesses anos todos, e a hora que você faz pergunta, essa seja a mais complexa de responder, ou complexíssima, porque seria a resposta para o sucesso da iniciação de cada um, e ela não existe. Não existe um como. Porque assim, eu entrei em um caminho de iniciação qualquer. Ou nesse onde eu ando, eu sei que você anda também, né? Eu ando oficialmente e você anda extraoficialmente, né? Que é o caminho da iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, ou da Ordem do Santo Grau. Aí eu ouço falar sobre o nosso amigo Alvin. Em 1950, ele estava indo comprar passagem para ir para a Índia, e aí encontrou um jornal caído onde tinha anúncio de uma palestra que ia acontecer numa tal Sociedade Teosófica, né, brasileira, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose à época. Aí ele, antes de viajar, ele vai lá para assistir a primeira conferência pública e descobre que na verdade aquele deu o caminho. Depois aí no dia seguinte, ou um tempo depois, ele vai para se filiar formalmente, e aí conversa com o Vidal, que era um que já estava há mais tempo, e o Vidal diz assim, é porque não tem mais nada lá, tudo que está lá está aqui. E ele vai trilhar um caminho. A cobrança que a vida faz, e veja bem, quando você entra num caminho de iniciação, ele não é simples, porque é um processo de desconstrução.
ele vai desconstruir que o futebol é o mais importante para você. Ele vai desconstruir que odiar é muito importante. Ele vai desconstruir que ter medo é prudente. Ele vai desconstruir que ser traidor do país dá lucro. Então ele pega toda aquela casqueira, aquela coisa ruim, aquele resíduo, aquelas danos que existam ancestralmente em cada um de nós e tende a desconstruí-las. As tendências negativas, que são coisas vivas, que são conglomerados elementais, bobas não são, porque todo elemental tem alma e ele tem inteligência instintiva. Ele vai fazer o quê? O possível e o impossível para não morrer. Então, quando a pessoa ela desiste de alguma coisa, é porque temporariamente um embate de vida e morte nela tomou uma outra direção. Então, se eu vou andar em um lugar onde eu vou obter um conhecimento que vai matar a ignorância em mim, a ignorância em mim vai usar de todos os artifícios para sobreviver. Para sobreviver. E que artifícios? Hoje eu estou com preguiça, amanhã eu estou com vontade de ir no shopping, no outro dia não dá para eu ir do futebol, no outro dia não dá para tal. Hoje eu não vou porque está chovendo, mas essa leitura é muito complexa, mas eu tenho uma resistência a fazer yoga, mas eu tenho uma resistência a participar disso, mas isso aqui não faz sentido. Então todos aqueles... E aí você vai ver atrás disso, tem um monte de gente em nós mesmos tentando sobreviver, e essa gente que quer sobreviver são os lídimos representantes do ciclo que agoniza. É como se fosse o mal, é como se fosse o lastro, assim, o resíduo humano em cada um de nós tentando sobreviver. Aí, se a vontade que eu tenho de continuar nesse processo de iniciação, ela não é forte o suficiente para se sobrepor ao desejo ou a um instinto, a vontade sucumbe, né, e eu volto para a minha rotina de atender os desejos, os instintos, as dores, os amores, os horrores e as coisas assim. E eu vejo que realmente é muito mais divertido eu ir no Facebook, né, e brigar com você até o fim do mundo e te chamar de tudo que é coisa porque acho que você é um esquerdista ou um direitista, um centrista, não interessa o que seja, né, do que eu pegar e sentar e tentar experienciar o que seja a felicidade de compreender um parágrafo de uma leitura reservada. Por quê? Porque odiar é mais divertido, porque traz resultado imediato, porque é mais denso, né? É a diferença de você tomar um copo de água mineral na fonte e uma cerveja gelada. Óbvio que a cerveja gelada tem mais impacto, claro, sim, vírgula, desde que em você exista aqueles seres que se alimentam do prazer de tomar a cerveja gelada. Agora que você estava falando, aí me veio outra imagem. Você falou que as resistências daqueles que não querem morrer em nós, né? Lógico. Então eu acho que eu estava vendo, enquanto você estava falando, me lembrei de um esporte inglês, aquele que os cachorros correm atrás de um coelho que não existe. Sim. Né? Então eles colocam um coelho artificial e os cachorros correm atrás, e é assim que essa é a corrida. Então me veio a ideia de toda vez que eu senti alguma resistência, inventar um coelho, vamos dizer, como uma analogia, um coelho que faça com que eu corra atrás daquele coelho e vença essa resistência, que é exatamente de então, tentar fazer os meus nidanas, né? Sobreviver. Ou então assim, Grego, porque assim, você tem que ter uma motivação para continuar, para ser mais forte do que isso aqui. Tem uma base, um dito basilar, ocultista, esotérico, Nenacum Vacum. Nossa Senhora, cada nome que você traz aqui, não, que brinca. Não existe vazio grego. Não, tá bom, você falou latim. Pensei que era o nome de alguém. Não existe latim. Tá. Né? E que é uma expressão mágica, se usada adequadamente, que tem a sua função, né? Tá. Significa o seguinte: se em você, naquele momento, a coisa está pegando a ponto de você ter que pegar e disparar um coelho para fugir dali, é porque você está naquele lugar. Sim, mas não deixa de ser uma motivação. Sim, e veja que é um aprendizado muito grande, daí naquele momento em que você vê assim, puxa, medo, ódio, antipatia, não sei o que e tal, preguiça, aí você pegar, né, e não tá refém do que está acontecendo, mas olhar, e é uma grande oportunidade,
você olhar o mundo daquelas criaturas no momento em que acontece, daí você olha o... É um momento de consciência. Lógico, porque quando faz isso, você pega e lança um olhar, assim, é o Fiat Lux, né? É o faça-se a luz, você leva a contemplação naquele mundo dos desejos e é como se acender, tem uma casa cheia de o que suga o sangue, como é que é o nome? Sanguessugas. Não, morcego. Não, dos filmes, é o... Vampiro? Vampiro, né? Aí você... tem uma casa cheia de vampiro, e aí você vai e abre a cortina, aí então foge todo mundo. Então, assim, se você está em um local onde você tem que invocar a imagem de um coelho, entre aspas, né, para você pegar e dar uma arrancada, aquele é o momento do Fiat Lux, né? Aí você não espanta os caras, não sai de lá, você resolve os caras lá, você leva a luz lá. Isso aí, bem colocado, tá certo. Né? Porque aí assim, aquele lugar na tua alma, né, ele não existe mais. E como daquele lastro de alma você cortou a amarra, não existe mais, significa o seguinte, você saiu do pé de limão em direção à mangueira, ao pé de manga. Isso é irreversível. Bons exemplos, muito bons exemplos. Isso é irreversível, porque assim, quem está em cima, né, ele consegue descer para ajudar. Quem está embaixo, ele sempre bate a cabeça em uma coisa, porque fisicamente ele não consegue subir. Claro. Isso é iniciação. Por isso que fala que Jesus desceu aos infernos ao fim do terceiro dia, são os 3 planos que ele desce para vir no mundo humano tentar resolver. Sim. Metáforas, né? Exatamente. Só que daí, dura lex sed lex, né? Antropomorfizou karma. Faz parte. Né? Então, e a âncora que daí nos segura, assim, eu vou me jogar no rio para tentar resgatar alguém que está caído, né? Eu tenho uma corda que me liga à margem e eu tenho certeza que eu vou resgatar aquela pessoa e vou tirar ela e eu junto. Essa corda que me liga à âncora é o comprometimento. E a âncora é a causa com a qual eu estou comprometido. Então, eu me jogo no inferno mais profundo para tentar salvar a humanidade. Por quê? Porque o Fiat Lux está em mim. Essa é a grande âncora. E daí eu vou ver que a grande âncora, a grande causa, o grande comprometimento, nem é mais externo, é interno. Por quê? Porque eu sou um reflexo dele. Então, ele está em mim, eu estou nele. Aí aconteceu o Atiniatati. Perfeito. Uno no todo, todo no uno. E acabou, não tem para mais ninguém. Muito bom. Muito Quando bom. nós fazíamos um trabalho, isso acho que a gente já conversou, né, com o Alvin, antes da gente começar a construir a linguagem nova, a gente precisou criar um espaço no mundo para construir a linguagem nova. Então, durante um determinado tempo, a gente fazia, acho que não sei se já conversei com você, nós fazíamos, agora comecei a falar, tem que contar. Tem que contar. Nós fazíamos, uns embates no astral, a gente entrava assim, armado assim, de espada no astral para liberar um espaço, para tentar estabelecer uma cabeça de praia, um pré-acampamento, para daí a partir dali você poder começar a transformar e catar aquele entorno, para daí então desconstruir, para criar uma base límpida, para começar, então entrava e aí a transformação dessas partes mais estranhas da humanidade se fazia só através de luz e fogo, né? E verbalizado só, mais nada. Isso ele fazia com uma maestria incrível. Só que às vezes sim, a gente tinha que parar, porque daí isso dava um desgaste físico muito grande, porque assim, nem com vácuo, né? Não tem vazio. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que usar a matéria. Se você está em algum lugar, você está materialmente, não interessa qual seja a matéria, se matéria física, vital, astral, mental, búdica, átmica, não interessa, que tudo é matéria. Da divindade mais absoluta, né, tirando o imanifestado, da divindade mais absoluta ao o mineral, né, mais imóvel, todos são variantes de matéria, mais nada. Então, se você está em algum lugar para trabalhar, o lugar em si é matéria, você vai operar a matéria, né, o verbo transforma a matéria, o verbo em si é matéria. Então, isso tem que se compreender, né? E aí, então, a importância
de você dar uma direção na vida, porque se você não dá uma direção na vida, se você não se compromete com nada, se você não tem uma causa, você está caído na correnteza. Perfeito. Está caído na correnteza, né? E daí você está com inveja de quem está na margem. Não, nada, meu filho. Luta, meu filho. Aí você está na correnteza, ficou xingando, odiando quem está nas margens, né? E aí está vindo o precipício e você vai dizer que a culpa é de Deus? Que Deus? A culpa é sua. São opções suas que te fizeram pular naquela água revolta, sem escolher nada para fazer, se divertindo em reclamar de tudo e de todos, achando que a própria vida ela fez um complô para te fazer sofrer, né? E aquele sofrimento te causa prazer. E claro, enquanto você está indo na água, nadando na correnteza, assim, você vê o cara nadando contra a correnteza, assim, ei, mas tu é muito tanso mesmo, e nadando contra a correnteza, fica frouxo que a correnteza te leva. Daí o cara nadando contra a correnteza, agarrado na beiradinha, fala assim, não, é que é o seguinte, ali está a cachoeira. Sim, senhor. Né? Então, às vezes é bom prestar atenção naqueles que insistentemente nadam contra a correnteza, sozinho, às vezes reclamando, às vezes não, né, Grego? Né? Mas é que tem uma meta, isso, né? É isso tem que um objetivo, agora. Tem uma causa. E essa causa não é para ele, a causa é para todos, né? Então não adianta brigar, não fica tirando, né? Assim, não fica rindo daquela pessoa porque ela está lutando, é por você. E mesmo se você cair na correnteza hoje e botar a tua vida fora, o pouco que aquela pessoa tenha feito pode interferir na tua vida futura. Perfeitamente. Então, em termos alquímicos, esotéricos, fala que assim, que a iniciação ela prepara não só a boa morte, não só a boa vida pós-morte, mas a boa esperança no pós-morte, que é a próxima vida. Aí. Então, cada coisa que você constrói, assim, é o teu dia a dia, e o teu dia a dia pode ser hoje, daqui 1000 anos, não importa. Você tem que estar lastreado, você tem que ter um objetivo de vida, você tem que... Você não pode aqui deixar a vida assim, ela escorrer. Você tem que estar sempre comprometido. Você não pode deixar a vida escorrer entre os teus dedos. Você tem que estar comprometido com alguma coisa sempre. E assim, e os teus ícones de vida é uma lata de cerveja, um sofá e uma TV. Não é justo. Não é justo, não com o teu pai, com a tua mãe, com a lei, não, esquece eles. Não é justo contigo, porque está perdendo uma existência. E assim, quando você tem uma pessoa comprometida, né? Então, você pega... um dos grandes embates que aconteceram nos Estados Unidos e que teve a ver com a queda do trabalho que cabia aos Estados Unidos e que passou para o Brasil e tal, foi na época dos gangsters, né? Sim. Então tinha seres de alta estirpe, né? Vindos especialmente para isso, adeptos que daí tinham que conviver com a bandidagem, a pior 20, bandidagem, né? Ser reconhecido como bandido, ser presos, porque em eles, estando lá dentro, eles conseguiam implodir as bases que sustentavam. Então todo o sofrimento, toda a vergonha, o cárcere, a exposição pública, mas eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, eles sabiam que daí então tinha que pegar e quebrar a bolsa, porque isso teria impacto nos valores que os caras tinham. Então uma malha assim fina, assim, especializadíssima, onde o que menos contava era o sofrimento individual de cada um. E o cara, mesmo vivendo no Mar Vermelho entre os gangsters, ele era o mais puro adepto. E ele sabia disso. Ou outro, ele tinha que vir para o Brasil trazer, entregar em mãos determinada coisa para determinada pessoa. Anos pedindo esmola no deserto por onde passavam as caravanas. Assaltado, roubado, apanhava, não sei o quê. Depois de anos pedindo esmola para daí então conseguir o transporte, vem para cá, cumpre seu papel e volta para o seu lugar de origem, dando a vida concluída. Isso é meta, isso é objetivo, isso é comprometimento.
A gente precisa fazer a mesma coisa? Não. Cada um na sua... O que tem que ver é assim, cada um tem sua própria batalha. Sim. E só cada um de nós sabe o tamanho das batalhas que nós travamos todos os dias. Você vem para cá e se enfurna aqui no teu escritório. Só você sabe quantas guerras acontecem dentro da tua cabeça ao longo do dia. Claro. Cada um de nós está no trânsito parado, só você sabe o que está na tua cabeça enquanto está parado no trânsito. Só que assim, toda batalha ela tem um resultado. Ou pode ser uma paz romana ou uma pax perene. A paz romana é intervalo entre batalhas, não serve para ninguém. A paz perene é um aprendizado. Então é muito importante que desses aprendizados se veja a necessidade de escolher um caminho que norteie e que dignifique o fato de estar vivendo agora, especialmente nós, no Brasil, época do Avatar, início do novo ciclo. O que mais se pode esperar? E nós estamos aqui, nós estamos fazendo o programa e nós estamos em ano, não gosto de falar muito de política, nós estamos num ano importantíssimo, que nós vamos eleger o nosso dirigente para os próximos 4 anos. Grego, assim, e nossos então, governadores. Parece que vai ser possível qualquer pessoa se candidatar mesmo sem partido, né? Não sei se nessa eleição se vai ser possível. Grego, se for eu vou, Grego. Vamos lá. Você. Grego e vice Jorge. Não interessa, Jorge Grego, vice. aí vai ser objeto de brincadeira, de gozação. Não me importa. Não, então, isso aí. Né? Mas por quê? Porque um dia alguém de alma brasileira, de coração brasileiro, de espírito brasileiro, tem que dirigir esse país. Esse país tem que ocupar o lugar que ele é destinado. E assim vai ser. Não, e tem uma coisa que é muito importante, Grego, que eu tinha esquecido de falar, que é assim, posso até para a gente encerrar, se você quiser. Para a gente encerrar. Que para aquele que não tem um comprometimento ou uma causa, o destino é o carrasco. Sim. Para aquele que tem um comprometimento, uma causa e uma forte determinação, o destino se curva. Tá vendo essa reverência? O destino se curva, você altera o seu próprio destino. Então, assim, hora, é época, nos é dado, é nosso direito, é nosso dever, né, de reescrever o destino de cada um e reescrever o destino desse país, porque em fazendo isso, nós reescrevemos o destino da humanidade. Compromisso com o país. Está aqui, comprometimento. A causa é nobre, a causa é pela humanidade. Para isso que a gente nasceu, Grego. Então, Jorge, por nós hoje, todos. Por hoje tá bom. Tá bom. Ficamos um tempo sem conversar. Eu também estava andando nos infernos, fazendo o que precisa ser feito. A turma estava reclamando da sua presença, mas tudo tem uma razão de ser. Não, é que às vezes a gente precisa fazer o que é necessário. Com certeza. Não aquilo que a gente gosta de fazer. Eu gosto muito de vir conversar. Mas às vezes a vida nos coloca onde é necessário. Exatamente. Né? Faz parte. Então, espero vir muitas vezes aqui. É isso aí, assim nós esperamos. Enquanto for preciso. É isso aí, enquanto for preciso. É isso aí. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado a você, é uma satisfação voltar. Toda minha, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fique bem, fique em paz, tenha uma boa vida.